Fala, fiel, beleza? A novela Yuri Alberto está acabando e o jogador poderá ficar até 5 temporadas no timão. Porém, Robert Renan e Duqueiroz vão em troca. Para saber mais, deixe o like e se inscreva no canal. Fala, fiel, beleza? A novela... Vamos lá, turma, vamos falar sobre o assunto que está agitando mais, até porque parece muito próximo de uma confirmação. O Yuri Alberto ficando em definitivo no Corinthians, e para isso o Corinthians fazer uma movimentação. Ele não compra com grana, mas jogadores valem muito dinheiro. Zupac, eu vou começar contigo. Tem a história de uma volta do Mantuan, tem aí as idas do Queiroz e do Robert Renan. Queria que você falasse um pouquinho se o Yuri Alberto é um cara que, a não ser que... sempre quando eu jogo isso para os nossos comentaristas, é excluindo a possibilidade do clube fazer uma loucura inviável do pagamento. Admitindo que é algo sustentável, o que parece ser essa negociação, porque você está trocando ativos... Vale a pena? Vale muito a pena. Vale muito a pena, mas tem alguns caminhos para a gente observar, né? Primeiro, o Alexander Medvedev, né, que é o dirigente máximo, né, de futebol do Zenit, está aqui no Brasil, porque tem muita coisa para se discutir, né? O Zenit queria que o Yuri Alberto voltasse imediatamente, né, que antecipasse o fim do empréstimo, e o Corinthians e o próprio atleta falaram não. Aí o Corinthians tem interesse, né, na permanência do Yuri de maneira definitiva e tentou, num primeiro momento, colocar de maneira acertada a permanência do Mantuan e do Ivan, o goleiro, lá, para resolver a questão ou para talvez entrar com algum dinheiro. E aí o Zenit falou, não é isso que eu quero. E aí veio para essa alternativa do Robert Renan e do Duqueiroz, que faz sentido para o Zenit. Paralelo a isso, também se discute o retorno do Ivan, o goleiro que está emprestado, porque o Vasco tem interesse na contratação do Ivan. Então tem muitas pontas abertas ali entre o Zenit e o Corinthians, em várias negociações, tudo girando em torno do Yuri Alberto. Mas assim, a gente tem que olhar de duas maneiras. A primeira delas é uma pena o Corinthians ter que abrir mão de um jogador como o Robert Renan agora, mais do que o Duqueiroz? Porque o Robert Renan é uma joia. Robert Renan é um zagueiro com potencial para futebol mundial. Há 10 anos, desde que o Corinthians revelou o Marquinhos, o Corinthians não revela um defensor tão bom, ele é um zagueiro especial. E usou pouco o Marquinhos, Exato, né? Ele foi rápido. A história é muito parecida, né? É um zagueiro especial, zagueiro canhoto, ele é muito qualificado, ele é diferente. Então é uma pena o Corinthians não usar, o Corinthians ter que dar, né, no negócio uma joia preciosa como é o Robert Renan. Sim, de fato é algo triste. Mas, partindo do princípio que o Corinthians é um clube que não tem hoje condições financeiras, e acho que poucos clubes brasileiros teriam, de fazer um aporte de mais de 20 milhões de euros para contratar o Yuri Alberto, no fim das contas, você abre mão do Duqueiroz, que é um bom jogador, e do Robert, que é uma promessa, para ficar, na minha opinião, com atualmente o melhor jogador do time. Então, se essa é a única maneira... E jovem ainda, né? Aos 21 anos, 21 para 22. Se essa é a única maneira que o Corinthians encontra para manter o Yuri Alberto, e ela é sustentável, eu acho que o saldo é positivo. É uma pena por um lado, mas o fim da história... ele é positivo para o Corinthians, porque manter o Yuri Alberto é mais importante do que ter o Renan numa fase de desabrochar. É mais importante do que ter o Duqueiroz na sequência. É a prioridade. Então eu acho que o saldo é positivo. Vou querer te ouvir, Rodrigo Bueno. Eu sei mais ou menos o que você pensa sobre isso, mas eu queria chamar o Mauro Naves para que você, Mauro, tente fazer assim esse balanço dos prós e contras. Risco sempre vai ter, a gente sabe. Sim. É muito fácil comentar depois. Depois o Robert Renan vira o maior zagueiro de todos os tempos. Meu Deus. E o Yuri Alberto, de repente, não é o melhor jogador do Corinthians. Você foi o pior negócio da história. Exato. Mas a gente tem que analisar no hoje. E no hoje você pensa o quê, Mauro? Boa noite. Oi. Boa noite de novo, Felipe. É o seguinte, eu penso que o Corinthians não tem uma reposição ali para aquela posição do Yuri, do Queiroz. Aumenta até a necessidade também de ficar com o Michael. Mas eu faria também isso. Não sei ainda detalhes desses percentuais, como estou te dizendo, Felipe, se o Corinthians fica com um pouquinho, para não chorar muito lá na frente quando o Robert Renan disparar, ou do Queiroz, mas enfim. No caso dos dois, eu acho que há uma reposição ali para se fazer. No caso do Yuri, não há. Não tem um reserva que vai entrar ali, você fala, não, tá tudo bem agora, o Romero joga aqui, o Roger do lado e vai o fulano aqui no meio. Não tem esse fulano. Lá atrás tem, por melhor que tenha sido do Queiroz durante o ano, e
principalmente no início, né? O início da temporada dele foi maravilhosa, ele não fechou tão bem, mas enfim, é um jogador de muito potencial, mas ali tem quem joga ali, principalmente se ficar o Maicon, já tá lá o Veras, enfim, o Corinthians se safa por ali. Só para antes o Bubu falar, o que se comenta é que o Robert iria imediatamente e o Duqueiroz só iria no meio do ano. Então daria ainda um tempo para o Corinthians buscar uma reposição pro segundo semestre, pro lugar do Duqueiroz, caso o Maicon não fique. Para você, Rodrigo Bueno. Você já conhece mais ou menos a minha opinião, o Zupac não conhece, eu vou contar para ele agora, né? Estou muito curioso para saber, inclusive. O presidente Mauro acho que já tem uma ideia do que eu falei. Eu acho que é um bom negócio, porque... Vamos começar com o Robert Renan. O Corinthians tem só 55% dos direitos do jogador, não tem a totalidade. Então, esse é um ponto que, digamos assim, não vai ganhar muita coisa com ele no futuro. Pode ser um jogador espetacular no futuro, um grande defensor e tal, mas o Corinthians não tem praticamente a metade, né? 55% dos direitos dele. Então, esse é um ponto. Sobre o Duqueiroz, a avaliação do Corinthians é o seguinte: Duqueiroz, bom jogador e tal, mas ele vai fazer agora, em janeiro, 23 anos. É mais velho que o Yuri. 23 anos. Então, digamos assim, a Europa já não pagaria muito mais por um jogador de 23. Antes de 23, o valor no mercado normalmente para um jogador é 1, depois dos 23. E aí, fiel, o que acharam do vídeo? Nos diga aqui embaixo nos comentários. Um abraço e vai Corinthians!